Fala galera, eu sou o professor Fábio e hoje eu quero dar continuidade ao conteúdo sobre distância em 2 pontos. Nós aprendemos numa aula anterior, caso você não tenha visto, eu convido você a ir lá na aula sobre distância em 2 pontos, conhecer os fundamentos sobre ela, a forma geral que nós provamos na aula e posteriormente vem aqui para a gente dar continuidade ao trabalho. Hoje eu vou ilustrar alguns exemplos para te auxiliar nesse ensino, beleza? Vem comigo. Eu preparei aqui 2 exemplos que vai ilustrar como você fazer o uso da distância dos 2 pontos na fórmula geral que é dada pela distância de A e B é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Na aula do fundamento sobre a distância de 2 pontos, nós aprendemos de onde que está vindo esse xa e esse xb. Caso você não viu, eu convido você para dar uma idazinha lá. Mas, provavelmente, se você ver sendo trabalhado esse exemplo, você vai entender melhor como aplicar diretamente esse valor a essa forma. Eu ilustrei 2 pontos aqui. Esse ponto ele tá sendo representado no plano cartesiano como sendo a coordenada 3 e 7, que dá origem ao ponto A. Meu ponto B, coordenadas 1 e 4, sobre o plano cartesiano. Eu não vou ilustrar o plano cartesiano aqui, né? Eu vou apenas pegar o exemplo do ponto A e ponto B, quero calcular a distância entre eles. Não tem necessidade de fazer a representação dele no plano cartesiano, tá? Eu sei que todo ponto sobre o plano cartesiano, você estudou sobre a aula de plano cartesiano, e todo ponto sobre o plano ele tem 2 coordenadas. A primeira coordenada é a coordenada x, a segunda coordenada é a coordenada y. Isso vale tanto para o ponto A, que eu vou chamar de x e y, também vale para o ponto B, que eu também vou chamar de xy. X, y. Só que, se você perceber aqui, você observa que tem xb, xa, yb, ya, para calcular essa distância do ponto A até o ponto B. Eu preciso, então, nomear esses valores como A e como B para mim poder fazer o uso dele na forma. Correto? No ponto A, se você percebe, a primeira coordenada é a coordenada x, valor 3. No ponto B, a coordenada x vale o valor 1. Eu faço o seguinte, eu vou chamar essa coordenada aqui, xa, essa coordenada aqui de xb. Da mesma forma que eu estou chamando a primeira coordenada de xa, eu vou fazer também com o y, chamando de yb. Eu aconselho você, quando for fazer o uso da fórmula, que é a distância de 2 pontos, identificar qual é o seu xa, qual é o seu xb, qual é o seu ya e qual é o seu yb, e posteriormente aplicar na fórmula. Tá? Então vamos fazer o uso dessas coordenadas diretamente na fórmula, tá? Não tem segredo. A partir do momento que você define quem é quem, é só aplicar na fórmula direto, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a distância de AB, sendo um segmento, né? Vai ser igual a raiz. Vamos lá na fórmula, né? xb, quem nós estamos chamando de xb? xb, no caso, eu chamei de 1. 1 menos xa, eu estou chamando de 3 elevado ao quadrado. Vamos seguir, né? Mais segunda coordenada yb, que seria 4 menos ya, que é a coordenada 7. Elevado ao quadrado. Isso coberto pela raiz. Vamos tirar, relembrando, né?
Tem a forma de definição da fórmula, que é a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. E preciso conhecer o valor xb, xa, yb, ya. Isso eu nomeei a coordenada A como sendo xa, ya. Coordenada B como sendo xb, yb. Lembrando que o ponto A e o ponto B eu estou usando só como regra. Não vai ser sempre ele. Pode ser outro ponto, pode ser o ponto D, pode ser o ponto C. Essa parte de nome, letra, não faz diferença. Lembrando, todo ponto sobre o plano, coordenada maiúscula. Feito isso, nós colocamos nos seus devidos lugares, né? XB, XA, eu mudei, né? Aqui. Depois, YB, YA. Pronto. Vou fazer o cálculo, né? Raiz 1 menos 3. Lembrando que nós estamos trabalhando com números inteiros, né? 1 menos 3 é o quê? Sinais diferentes. Aula sobre regra de sinal. Vou deixar um link na aula aí, para você ir lá, caso você não conheça. Jogo de sinal. Sinais diferentes. Conserva o sinal do número maior e subtrai, né? Então, o maior número aqui é o 3. Então, vamos pegar o sinal dele. Lembrando que se o número é negativo, temos que deixar com parênteses, né? Então, 3 menos 1, 2 ao quadrado, mais, mesma forma, sinal diferente. Conservo o sinal do número maior, no caso, o número maior que eu tenho é o 7. Pego o sinal dele. 7 menos 4, 3. Isso elevado ao quadrado. Vamos dar continuidade aqui, né? Eu vou jogar aqui na frente, para ficar mais fácil de mostrar. Resolvendo. 2 negativo ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Então, 4. Mais. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, 9. Aqui, aí sobre ele. Resolvendo. Distância do ponto A ao ponto B é igual a raiz aproximada de 9 mais 4. Correto? Veja bem, o método de fazer o cálculo da distância de dois pontos é bem simples. Basta você conhecer os seus pontos, as coordenadas referentes a cada um deles, e após isso, posteriormente, jogar sobre a forma que você não vai ter dificuldade. Lembrando que temos que trabalhar, como nós trabalhamos com números inteiros, pode acontecer de ter jogo de sinal e, independente do local no qual a coordenada seja jogada de forma correta, x referente a x, y referente a y, você não vai ter problemas com o exercício, beleza? Vou trazer um outro exemplo para a gente trabalhar com sinais negativos para você ver como fazer o uso do sinal negativo na forma, correto? Beleza? Segundo exemplo, para nós trabalharmos a distância entre dois pontos. Agora eu chamei um ponto F de coordenada 3 e 1, xy, e um ponto G de coordenada 3 e 5, xy, né? Não é regra, se eu quiser chamar esse aqui de xb, yb, xa, ya, pode, mas eu vou trazer o exemplo no caso da forma que eu estou trabalhando, sendo coordenada xa, xb, correto? Então é o seguinte, então, coordenada eu vou chamar de xa, vou chamar de ya, vou chamar a coordenada de xb, yb, certo? Vamos jogar esses valores na forma, né? xb, coordenada que eu chamei de 3, né? Distância
de A até B vai ser raiz xb, no caso 3, menos xa, que no caso também 3, elevado ao quadrado. Mais yb 5 menos na forma menos 1. Veja bem, a coordenada YA ela tem um sinal negativo. Temos que lembrar na regra de jogo de sinal que mais vezes mais é mais, menos vezes mais é menos, e menos vezes menos é mais. Isso aqui relacionado à multiplicação. Lembrando que jogo de sinal nós temos duas formas de calcular jogo de sinal. Uma para adição e subtração, uma para multiplicação. Erro comum as pessoas trocar essas regras. Como nós temos que na fórmula é menos, aqui é a fórmula, né? A fórmula é menos. Temos o menos do 1, então menos com menos é o quê? Mais 1 elevado ao quadrado e a raiz cobrindo tudo isso aqui, beleza? Vamos resolver. 3 menos 3 é o quê? 0. Vamos eliminar isso aqui, né? 0. Resolvendo isso aqui. 5 mais 1, 6, vai ser elevado ao quadrado. A distância de A até B é 6 elevado ao quadrado. Tem necessidade de fazer o cálculo dessa potência? Não. Pela regra de tirar a raiz através da fatoração, eu posso fazer o seguinte: como o meu índice aqui, ó, na raiz é 2, tenho 2 aqui, eu faço esse cancelamento, elimino a raiz, né? A distância de A até B, no caso A, B não, é FG, né? Eu só mudei aqui, vamos mudar aqui, FG, né? G é 6. Correto? Vou mudar aqui, né? Porque eu mudei o ponto, eu chamei ponto F e ponto G. Veja bem, como vocês podem perceber que eu fiz essa troca de letras aqui, tá? Não faz, eu só eu esqueci a letra, tá acostumado com AB, pois é AB. Então é o seguinte, se você não entendeu como eu fiz aqui, é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Raiz de 36, né? 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, raiz de 36. É o 6. Mas como nós estamos aqui, você está vendo essa aula sobre o terceiro ano, vamos já fazer o uso da extração da raiz por fatoração. Vou deixar uma aula aqui para ilustrar o que foi aplicado aqui, caso você não conheça ainda, porque tem necessidade de agora para frente você conhecer isso. Caso você não conheça ou não lembre, eu vou relembrar essa aula com um link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, aqui a distância do ponto FG, valor 6, correto? Eu sei que o conteúdo de distância de 2 pontos, ele vai ser fundamento para muitas outras coisas que você vai ver posteriormente. E eu quero ilustrar um outro exemplo final para você ver como ele também pode ser aplicado para conhecer melhor, né, o fundamento e você aplicar isso posteriormente em seus estudos e dar continuação no estudo sobre geometria analítica que nós estamos trabalhando, correto? Terceiro exemplo. Meu terceiro exemplo, se você perceber, é diferente do outro, né? Aqui fala o seguinte: a distância do ponto A de coordenada A1 ao ponto B de coordenada 0,2 é igual a 3. Calcule a abscissa A.
Esse exemplo, você vai encontrar muitos por aí, nesse formato. E eu quero trabalhar esse exemplo para você ver como você vai fazer para utilizar a fórmula, né, com esse valor. Esses valores, lembrando que nós queremos encontrar a abscissa A, né? Lembrando no plano cartesiano, né, vamos ilustrar rapidamente o plano cartesiano, x e y, né? Todo ponto, coordenada x, coordenada y, né? Quando fala sobre abscissa é o quê? Relacionado ao eixo x, né? AB, abscissa, ponto y, chamado coordenada. Certo? Então, vamos... Seguinte, falou sobre abscissa, você automaticamente relaciona ao eixo x, falou sobre ordenada, automaticamente você relaciona ao eixo y, né? Eu vou ilustrar um ponto qualquer aqui, só de exemplo, tá? Vamos marcar esse ponto. Vou chamar aqui de ponto A. E esse aqui de ponto B. Coordenada, coordenada. Bem pequeno para enxergar, mas só para ter uma noção. O que o exercício ele ilustra? Ele fala o seguinte: a distância do ponto A até o ponto B é igual a 3. Correto? Ele quer saber qual é a abscissa A. Se você perceber que a abscissa está no ponto A, né? Ele fala que essa distância aqui é 3, porém ele não conhece esse valor aqui, ó. Eu vou chamar de A. Suponha que ele quer conhecer esse valor de A aqui. O meu gráfico ele não está representando o exemplo, tá? Estou pondo uma forma para você enxergar melhor, correto? Essa distância aqui seria 3. Eu quero descobrir esse valor de A. Beleza? Vou apagar, né? Eu só quis mostrar aqui o que é a abscissa, o que é coordenada. Eu vou fazer o seguinte uso da fórmula, né? A fórmula da distância de AB é igual a essa fórmula, né? Então é o seguinte, eu tenho no meu exercício aqui o quê? A distância de AB, tá vendo? A distância do ponto A ao ponto B é igual a 3. Então é o seguinte, a distância do ponto A até o B, não representa isso aqui, eu vou jogar isso aqui, o valor, né? Então, mais aqui, 3 é igual a raiz de xb menos xa. Preciso nomear quem é xb e quem é xa, né? Então aqui, vamos chamar isso aqui de xa, vamos lá, xb, yb, correto? A distância do ponto é xb, quem é meu xb que eu estou chamando? Coordenada 0. Menos a segunda coordenada, no caso o ponto A, elevado ao quadrado, mais yb, no caso estou chamando yb de 2, menos ya, que é o valor 1. Isso elevado ao quadrado. E a raiz cobrindo tudo isso. Beleza, professor, você fez o cálculo agora, aquela hora a gente calculava a distância de A até B, aquele aqui, né? E agora, o que eu faço? Seguinte, forma simples para você cancelar essa raiz. Eu preciso tirar essa raiz, porque senão não tem como eu continuar. Como eu faço para fazer o cancelamento dessa raiz? Eu vou vir aqui, ó, jogar um quadrado aqui. Lembrando que eu tenho, no caso, uma equação. A equação, o que é igual aqui, tem que acontecer aqui. Se eu jogar um quadrado aqui, eu posso vir aqui, ó, jogar esse quadrado aqui. Automaticamente eu vou fazer o quê? Vou mudar a tinta aqui, né, para pegar de cor. 2 aqui, que eu tinha posto, e 2 aqui. Automaticamente eu vou elevar esse 3 ao quadrado, que vai dar 3 vezes 3, 9. E essa potência aqui, ela vai eliminar minha raiz aqui, ó. Vai sobrar essa parte dentro. Como 0 menos A é menos A elevado ao quadrado, né? Vai dar A ao quadrado
mais 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Equação de segundo grau. Porém, equação incompleta. Equação incompleta tendo o A e o C, passa a fazer o seguinte. Eu vou pegar a equação e vou virar ela. Tá? É como se ela estivesse aqui e eu fizesse assim, a troca de lado. Posso fazer com todos os elementos sem mudar sinal. Então vai ficar ao quadrado, que é igual. Esse 9 está depois da igualdade. Esse 1 tem que passar para lá, né? Certo? Então ele é positivo, ele passa para o negativo, ele fica menos 1. A ao quadrado, 9 menos 1, 8. A ao quadrado, vamos isolar a variável A. Esse expoente ele vai em forma de raiz, o outro lado como forma de índice, vai em forma de raiz. Raiz quadrada de 8. Aula sobre radiciação, né? Vai lá como extrair a raiz, simplificação de raiz. Fatorando. 8 por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como aqui é o número 2, né? Então, 2 ao quadrado vezes 2. Volta isso para a raiz. Automaticamente você conhece sobre simplificação de radical. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, A vai ser igual. O 2 vai ser guardado com a raiz. 2. Raiz de 2. Aproximado. Tranquilo? Caso você não conheça o que eu fiz aqui, eu vou deixar um link para você ir lá e conhecer um pouco sobre simplificação de radical. Então, tá aí um exemplo que pode ser aplicado também com a distância de 2 pontos. Esse tipo de exemplo pode, se você perceber, nós já caímos com a equação de segundo grau. Vai acontecer casos que esse exemplo cair, você tem que resolver a equação de segundo grau completa. Correto? Eu vou deixar para vocês aí uma lista de exercícios, né? E posteriormente eu vou estar tendo tempo para gravar a aula para a gente resolver alguns exercícios para ajudar você a conhecer um pouco sobre o conteúdo, distância de 2 pontos e os exemplos possíveis que podem ocorrer. Tudo tranquilo? Muito obrigado pela sua presença. Eu convido a você a deixar o seu salve aí nos comentários. Valeu por todos os meus alunos que têm participado das aulas, aqueles que não são meus alunos. Venho aqui para te ajudar a dar continuidade ao seu estudo sobre matemática e aqui, geometria analítica, beleza? Valeu, professor Fábio, eu convido a você a estar em outro momento estudando com a gente. Muito obrigado, valeu, falou, fui!